Você que assiste esse vídeo nesse instante, você já ouviu, teve a oportunidade de ouvir uma pregação do Evangelho de Jesus sobre salvação por meio da fé no nome de Jesus, de Cristo Jesus? Pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram salvas dos mais diversos tipos de males que esse mundo nos apresenta todos os dias, desde que mundo é mundo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, seja na igreja e hoje com o advento da internet, televisão, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que cura, que sara, que salva, esse Evangelho que leva para o céu, ele está sendo pregado no rádio, na televisão, pela internet, está sendo pregado nas igrejas, nas casas, nas células, nas esquinas das ruas, está sendo pregado em tudo quanto é lugar. Então, isso justamente para contribuir que a palavra de Deus seja pregada aos quatro cantos da terra. Ocorre que a pregação do Evangelho é justamente para quem ouve e desperte a fé, para que ela possa então ser curada, para que ela possa ser liberta, essa palavra possa penetrar o coração dela, a mente dela, não é? A palavra entra pelo ouvido, possa penetrar o coração, a mente, e possa fazer com que essa pessoa ela absorva a palavra, a mensagem de Jesus para a vida dela, e ela possa desfrutar dos benefícios que é Deus na vida dela, da existência do Altíssimo. Ocorre que, fazendo uma analogia sobre justamente a pregação do Evangelho que está ocorrendo aí há tanto tempo, há tantas décadas e centenas de anos, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas entra por um lado e sai pelo outro, não faz efeito nenhum. Isso público e notório. Ocorre que quando nós pregamos a palavra de Deus, é para ficar aqui dentro do coração, para fazer efeito. Ou seja, eu tenho que praticar essa palavra que eu ouvi, seja ela qual área for, para que eu possa absorver essa palavra, essa mensagem, e fazer ela fluir e haver mudança na minha vida. O encontro com Deus, ele tem que fazer mudança na vida de uma pessoa, seja ela qual for. Para mim, estudando a Bíblia, uma das conversões mais importantes, mais forte que ocorreu na Bíblia foi a de Saulo. Todo mundo sabe a história de Saulo. Depois, Deus o transformou em Paulo. Em apenas 3 dias de um encontro com Deus, Saulo foi revestido pelo poder do Espírito Santo, teve um encontro verdadeiro com Deus e passou a pregar o Evangelho, um exímio missionário. De fato, um encontro muito bom, um encontro muito forte, um encontro tremendo, porque ele absorveu a palavra de Deus. E não porque Deus de fato o deixou cego durante os 3 dias e tal, aquela coisa toda. Ele poderia, porque a natureza dele não era cristã, a natureza dele não tinha nada a ver com fé, com obediência à palavra de Deus, etc. Eu creio que você conhece a história dele, que não é o foco de falarmos sobre isso aqui. Mas a história de Saulo era uma história muito contrária, absolutamente contrária, ao que ele passou a fazer depois desse encontro que teve com Deus. Trazendo para a nossa vida, é isso que realmente tem que acontecer. É a pessoa ouvir a palavra de Deus, seja onde for, ou até mesmo um louvor que toque o coração dela. Então, tem que haver uma transformação de vida, uma mudança de pensamentos, uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente em toda a vida da pessoa, para que Jesus possa fluir dentro da pessoa, para que a partir de agora ela possa então viver a palavra de Deus, seja um exemplo, um testemunho para quem ouve, para quem observa essa pessoa, onde quer que ela esteja, ela seja um agente multiplicador do Evangelho de Jesus. Mas fazendo um comparativo, a gente vê pessoas que estão há décadas dentro de uma igreja ouvindo pregações, ouvindo louvores, até pregando, fazendo um monte de coisa, mas parece que não houve mudança, sabe? Parece que é tão difícil, parece que se encontrou com qualquer pessoa, menos com Deus. Parece que houve qualquer coisa, menos o Evangelho de mudança, de libertação, o Evangelho que cura, o Evangelho que sara. Todas as pessoas os quais vivem no Evangelho é porque alguma coisa Deus fez na vida dela.
e ela mostra de fato que Deus é esse qual ela encontrou e que agora serve, agora ela prega. A propósito disso, está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, fala sobre o rico e o Lázaro. O rico e Lázaro. O rico era rico, não cita detalhes. Lázaro era um homem pobre, um mendigo, cheio de feridas, cheio de chagas, conforme diz a Bíblia. Acontece que a Bíblia diz que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ocorre que a alma dos dois estava em locais diferentes. A Bíblia conta que o rico olhou de onde ele estava e disse: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe na água a ponta dos seus dedos, refresque a minha língua, que estou em tormento, estava em chamas. E queria que Abraão mandasse lá na casa dele pregar o evangelho, para que os irmãos dele, a família dele, não fossem lá para onde ele estava. Um local de tormentos, um local de chamas, como ele diz, no fogo eterno. A pessoa que morre sem Jesus, a alma dele vai para esse local. Quem morre com Jesus vai para o seio de Abraão, conforme diz aqui a palavra de Deus. Acontece, queridos, que nesta parábola que Jesus conta, faz essa parábola contando a diferença entre as duas pessoas, quem serve e quem não serve, é isso que ocorre. E o que nós vivemos, está escrito na Bíblia, o que nós vivemos hoje não é diferente. Eu posso crer absolutamente, e por isso eu prego o Evangelho, que isto é verdadeiramente verdade. Verdadeiramente verdade. Lá de onde a pessoa está, ela vê e ela não quer que os seus parentes aqui, pela mau cabeça, vá também para o inferno. Bem como todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer estar numa boa, viver aqui na terra numa boa, fazendo os tereteter da vida, mas não quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas só que tem detalhes, tem peculiaridades para isso. Seja você um Lázaro, ainda que você seja literalmente pobre, que não tenha nada, mas tenha um coração bom, mas tenha um coração passível de amar. Por que adianta a pessoa ter tudo, mas não ter um coração bom e, sobretudo, perder a salvação? Porque quem não tem temor a Deus, não tem temor a nada. Quem tem temor a Deus, eu posso dizer que pensa algumas vezes antes de falar ou de fazer alguma coisa. Eu quero dizer que hoje é domingo. Geralmente os domingos tem os cultos nas igrejas, cultos relacionados à área familiar, de adoração a Deus. Faça de tudo para você ir à igreja. E se você for à igreja, não vá apenas como um mero espectador, como um curioso. Vá com um propósito, um objetivo de ouvir louvores, de ouvir a palavra de Deus, se concentrar no pregador, naquilo que está sendo feito dentro da igreja, e que você possa realmente tirar proveito disso e praticar. Se entregar, porque o Senhor disse, ele fala, orientando a nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É entregar, deixar que ele pense por mim, que ele fale por mim, que ele haja por mim, que ele faça tudo por mim. Calma, se acalme. Não se acelere mais do que é necessário para que você fale à vontade, à torta e à direita, e inclusive prejudicando, humilhando, fazendo aquilo que inclusive desagrada a Deus e perdendo a sua paz, perdendo a sua alegria, perdendo a sua salvação. Deus existe. Ele não está mais pregado numa cruz, não está sepultado. Ele está vivo e ao lado direito de Deus. Você conhece a história, ele foi, de fato, morreu, foi para o mundo dos mortos, mas lá ele ressuscitou, subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo como consolador. E ele quer nos salvar. Ele quer fazer com que o seu evangelho seja penetrado no nosso coração, nossa mente, para que nós possamos, então, viver em paz. E viver em paz não é viver em riquezas materiais. Isso é um outro adjetivo. Ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. As outras coisas Deus faz, mas não quer dizer que riqueza é um meio ou um passaporte para ser feliz, principalmente nessa terra cheia de problemas. Mas que neste domingo, se você for à igreja, ou outro dia qualquer, ou todos os dias que você vai a uma congregação ouvir a pregação do Evangelho, faça jus à sua presença ali dentro. Por exemplo, eu vou dizer de mim, eu vou para a igreja, às vezes nem celular eu levo. Se eu for pregar, eu levo celular, porque tem igreja que não tem nem um relógio ali para a gente estar pregando e olhando, monitorar a hora.
mas às vezes nem relógio, nem celular eu levo. Mas se levar, eu não perco o meu tempo. Eu não perco a oportunidade de ouvir o que o pregador está dizendo, porque aquilo fala comigo. Se eu tiver intenção de ouvir a voz de Deus, como ele não está mais físico na terra, então ele usa aquela pessoa para então trazer uma mensagem que eu preciso e eu fico antenado. Eu tenho a minha caneta, a minha Bíblia e algum papel dentro da Bíblia, e ali eu fico anotando aquilo que Deus está falando por meio da boca do pregador, da pregadora, anotando alguma coisa ali que certamente Deus tem alguma mensagenzinha. Então é preciso que eu esteja antenado com a fé, antenado com o altar, para que essa palavra ela venha fazer efeito na minha vida. Caso contrário, se eu for apenas como um curioso, como um espectador, não vai acontecer nadinha. A Bíblia diz que Deus é santo, importa que aqueles que o sirvam sejam santos em toda a sua maneira de ser. Então, Deus é santo e importa que eu esteja na igreja em santidade, ou seja, em espírito de santidade de um adorador, para que eu possa ter a palavra de Deus. Senão não vai adiantar nada. É por isso que muitas coisas não acontecem na vida das pessoas. Às vezes a gente diz assim, quem tem um testemunho para dar? Às vezes ninguém se levanta. Por quê? Porque às vezes não tem mesmo. Não tem mesmo. Às vezes não tem testemunho mesmo. A pessoa está ali 5, 10, 20 anos dentro da igreja, mas está ali como um curioso, apenas querendo saber de revelação, querendo saber de campanha, participando de campanha, de tudo quanto é evento, mas santidade. A intimidade realmente com Deus não tem. Eu até acredito quando eu digo, alguém tem um testemunho, ninguém se levanta, eu até acredito, eu nem insisto, porque eu posso ver o que realmente a pessoa quer, pois então ela nem precisa, ela vai logo, chega na igreja e diz, eu quero dar um testemunho daquilo que Deus operou na vida dela. Queridos, não temos mais tempo para perder. Desde que mundo é mundo, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor está voltando, Deus está voltando, Deus está voltando. Então, ninguém sabe, mas todos os dias ele volta para alguém. A desobediência no passado, está escrito na Bíblia, causou a morte de muitas pessoas. Hoje, Jesus vem de muitas formas, é que a gente não sabe. É que ele vem como um ladrão, ou seja, sem avisar. Então, não seja pego de surpresa, não seja um desavisado. Procure essa intimidade, dessa busca com Deus, para que a palavra venha a fazer eficácia na sua vida, no seu coração, na sua casa. Tá certo? Deus te abençoe. Mas vamos orar, fazer uma oração de despertamento, para que a palavra de Deus venha fluir dentro da tua vida, do teu coração, ó, dos teus ouvidos. Eu te apresento, Senhor, a minha vida e a vida de todos que me ouvem, que ouvem esse vídeo, que assistem esse vídeo. Coloca, Senhor, Espírito Santo no coração, no nosso coração, a atenção que o Senhor quer, que nós tenhamos hombridade, que nós tenhamos santidade, honradez, para ouvir a voz do Senhor por meio de um pregador, por meio de um louvor. O Senhor está vivo, o Senhor não deixou ultrapassar as suas promessas. A tua palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra vai se cumprir. E é nesta fé que nós devemos viver, acreditando naquele grande dia, naquele grande momento. Quem sabe seja hoje o dia do meu milagre, do teu milagre. Quem sabe seja hoje. A necessidade Deus conhece e Ele vai cumprir, Ele quer cumprir, está pronto para cumprir. Mas há uma necessidade de que haja uma entrega, de que haja o meu coração disposto a receber este Deus, essa palavra de confiança, essa promessa que Ele tem para nós. Espírito Santo, toque cada vida, levanta aquele que está caído, faz com que a tua palavra seja eficaz na vida daquele que te busca e até aquele que não tem força, que está fraco, fortalece. Jesus, quem sabe, dentro de um quarto de dor, dentro das angústias, das depressões da vida, meu Senhor, levanta, meu Pai do céu, nos dá ânimo, porque problemas todos nós passamos, mas precisamos ter força para clamar o nome do Senhor, para que Ele possa nos ouvir e dizer, eu quero ajudar essa pessoa, hoje é o teu dia, hoje é o teu grande dia, hoje é o teu grande dia. Amém? Hoje é o teu grande dia. Pode ser hoje o teu grande dia. Basta que você se entregue. Basta que você reconheça a tua necessidade de ter Jesus na tua vida, o Espírito Santo na tua vida. Seja hoje o teu grande dia e Deus te abençoe. Amém? Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus em espírito e em verdade. Quebranta o teu coração. Abre o teu coração. Diga, Senhor, fala por mim, age por mim, pensa por mim. Vive por mim, porque eu sou tua imagem, tua semelhança. Amém? Que Deus te abençoe.